Josué capítulo 3, versículo 5. Leamos. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Parte A do versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Amém. O tema santificação nos dias atuais é um dos maiores desafios que nós enfrentamos nos nossos dias. Porque os cristãos perderam, na verdade, o senso da santidade, a necessidade da santidade, a sede pela santidade. E a igreja, ela caminha, ela cresce, ela vive a palavra, quando na verdade há esse compromisso com Deus da santidade. Nos nossos dias a igreja perdeu pouco da influência no mundo, até porque o mundo ganha um pouco de influência na igreja. E é nós que temos que mudar essa regra. Não esperamos ninguém, esperamos na igreja da atualidade, na igreja do nome do Senhor Jesus Cristo. Hayden Tozer, ele diz que um santo sem santificação é uma tragédia para o cristianismo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4 diz que a santificação é a vontade do Senhor. E nós que passamos a servi-lo, adorar, acreditamos na palavra, nós acreditamos para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. A nossa tendência é carnal, não temos como negar essa realidade, mas se nós formos chamados para adorar, para servir ao Senhor, nós temos que conscientizar que a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Ele separou um povo para isso. Começou na antiga aliança, está em Êxodo 32, confirmou na nova aliança, 1 Pedro 1, 15 e 16, e nós acreditamos que vai ser até o dia glorioso da sua volta, exigindo, pedindo, intencionando a santidade da igreja que ele escolheu, que ele elegeu para o seu nome. Já no início, ele separa Abraão, tira da sua parentela, e ele diz que para um lugar que ainda ele iria mostrar, para que ele pudesse construir ali um povo que conscientizasse que ele era rei e que para viver na presença dele, como o povo dele deveria ter uma vida separada, diferente das nações que adoravam deuses. Depois ele, através de Moisés, tira do Egito, do mundo, para que pudesse formar um povo na terra que ele prometeu, um povo separado, diferente, que pudesse então viver essa santidade, porque é o desejo dele comunicar o céu, comunicar os dons celestiais, comunicar a sua grandeza, comunicar a sua soberania com aquele que crê na sua palavra gloriosa. Josué, capítulo 1, ali Deus fala com Josué. Ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta e passa o Jordão, tu e este povo. Que eu entendo que quando ele diz Moisés, meu servo, é morto, ele quis dizer
que morreu o mensageiro, terminou o tempo dele, passou desta vida, cumpriu o seu ministério, mas a mensagem continua, ela continua viva, ela continua edificante, ela continua contagiante, ela continua com toda a sua autoridade, ela continua na mesma intensidade de quando começou, de santificação, de vida no altar, de vida separada, de vida que agrada a Deus, de vida que exalta o nome do Senhor, de vida que faz a diferença no meio dessa geração. E quando ele diz, meu servo é morto, ele não diz, meu ex-servo. Ele diz, meu servo, sabe por quê? Porque ele havia morrido para a igreja da atualidade, morrido fisicamente, mas para Deus ele continuava vivo. Nós também podemos morrer para alguém, para pessoas, mas continuamos na presença de Deus, nós continuamos vivos para adorar e glorificar Ele na beleza da sua santidade. Morremos para o mundo, morremos para a sociedade, morremos para esta vida e agora nascemos para viver em novidade de vida, na presença desse Deus que nos trouxe aqui e que quer ver uma diferença, que os céus se abram e receba toda a glória, todo o louvor e toda a adoração aqui nessa noite. E quando diz, passa tu e esse povo, ele queria dizer, não chega lá sozinho. Você tem uma responsabilidade. Chega lá tu e esse povo. É toda a responsabilidade de cada líder, além de santificar, além de colocar a vida no altar, preocupar com tudo. Eu quero chegar, eu desejo chegar, eu preciso chegar, mas meu irmão, a igreja precisa chegar lá na glória celestial, passar o deserto, vencer tentação, vencer a adversidade, vencer tanta coisa, e um dia abraçar o Senhor Jesus Cristo. No versículo 10, ele separa o povo para atravessar o Jordão e possuir a terra. E um dos critérios para servir o Senhor seria a santidade. Ele não falou que teria que ter posse, ter letra, ter faculdade, doutorado, nada. A única condição é a santidade. Nada mais tem valor a não ser a santidade, a prioridade. Eu tenho certeza que se pairar o Espírito de Deus em cada coração, conscientizar, eu preciso mudar de vida, eu preciso voltar ao meu primeiro amor e viver essa santidade na intensidade da vontade de Deus. Tenho certeza que nós iremos ver a glória de Deus manifestar em cada um. Lá no capítulo 3, ele chega em frente ao Jordão, mas como atravessar? Era cheia, estava ali transbordando, humanamente não tinha condições, também não tinha outro caminho. Aí ele reflete na palavra de Deus, que todo aquele que ele vem para Deus e ele está levando uma vida até que de repente não está tendo muita necessidade de orar, de santificação, mas só ele enfrentar problema, adversidade, ele lembra de Deus, aí Deus existe. E ele lembrou da promessa de Deus, que Deus já havia recomendado ali no capítulo 1, quando ele chamou, para que ele vivesse em santidade,
não apartasse da boca o livro da lei, não deixasse os mandamentos, e aí a promessa é que eles iam prosperar. Não tem uma outra forma. Pode prosperar na vida financeira, pode prosperar em toda a área, mas o interessante da igreja, ela precisa prosperar na vida espiritual, que é o mais importante, que nós lutamos aqui para ganhar a glória celestial. E ele entendeu a mensagem. Aí ele vai ao povo. Aí ele diz essas palavras: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. É a única forma para viver milagre, é uma vida de santificação. Não tem uma outra forma, não tem campanha de 7 dias, não tem mais nada, amuleto nenhum. É a santificação diante desse Deus. Aí a igreja vai viver milagre sobrenatural acontecer em cada culto, em cada reunião. A soberania de Deus, ela vai ser manifestada. Às vezes alguém até quer, ele ora, ele pede por milagre de Deus, mas falta a santificação na presença do Senhor. Mas meu filho não converte, minha esposa, meu esposo, estou orando sempre, mas e a vida está no altar? E o coração é de Deus? A vida agrada a Deus. Nossa condição de cristão dá alegria para Deus dizer, como diz lá no seu servo, quando ele observou e disse: você tem visto lá o meu servo Jó? Será que nós temos dado para Deus o prazer dele falar: lá vai um servo de Deus, uma serva de Deus, que tem feito a diferença aqui na terra? Mas que Deus nos ajuda a ter essa confiança gloriosa. Mas no capítulo 3, versículo 8, a referência que Josué, ele deu ao povo para que pudesse atravessar o Jordão, foi os sacerdotes, para que eles pudessem conduzir a arca, para que aquelas águas se abrissem. Porque a arca, ela representa a presença de Deus. Tem alguma coisa difícil que não está alcançando, algum desejo, alguma outra coisa que quer, que está no coração, que tem sonho? Lembra da palavra de Deus, que Deus pode abrir esse caminho, abrir essa porta, abrir esse coração, abrir essa mente, se nós colocar a vida no altar e a presença de Deus, ela for constante na nossa vida. Até porque a ordem era a santificação. E os sacerdotes, eles já eram separados, santificados para isso, para ali conduzir a arca. Mas o que nós vemos, muitos, segundo a palavra de Deus, os que não tivessem em santificação ou não fosse chamado para conduzir, se ele habilitasse, se ele fizesse, ele morria ali. Por causa do quê? Por causa da santidade que Deus exige do seu povo, exige de nós que estamos aí militando na obra, que conhece o nome do Senhor Jesus Cristo. E os que tentassem conduzir de forma diferente morressem. E o que nós vemos? Quantos estão mortos por querer conduzi-los sem santificação, ou por meios diferentes, que não é segundo a palavra, segundo as Escrituras, segundo a ordem de Deus, segundo o que Ele ministrou. Como eu vou administrar santidade sem santificação?
Como eu posso pregar contra o divórcio se eu me divorciei por motivos fúteis? Ah, mas não deu certo, era difícil, a natureza não combina, combina sim, dá certo sim. Olha para a palavra de Deus, 1 Coríntios 7, Romanos 7, Mateus 19, dá um jeito, o céu espera e a santidade é que vai fazer a diferença para a glória de Deus manifestar em língua estranha, profecia, imperar no meio da sua igreja. Como eu vou pregar contra o amásia, o divórcio, o adultério, a desonestidade, se eu cometo ou se eu compactuo com ela? Falar a santidade é a coisa mais simples que tem, mas viver a santidade, ela precisa de sacrificar a carne, matar o eu, para deixar o nome do soberano ser o maior na nossa vida. Ele não pecou não, mas ele compactuou com o pecado dos seus filhos. E, consequentemente, todos morreram. Transformaram o privilégio do altar numa grande maldição para eles e, consequentemente, ali para todo Israel. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 9, diz que os sacerdotes, eles é que tinham que carregar o santuário. Não era leviano, era pesado. Não era para qualquer um. Era para aquele que Deus chamava, é para aquele que Deus alistava, é para aquele que Ele apontava. E eu sei que nos dias atuais essa regra não mudou, ainda que alguns mudem, mas a palavra permanece, porque Jesus falou: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Pode levantar tantos teólogos, tanta teoria, mas a palavra, ela continua sendo palavra. Por isso que ele não chama qualquer um não, porque é pesado na verdade, é difícil na verdade, às vezes angustiante, mas eu tenho certeza que logo tudo vai passar, e a glória de Deus, essa festa aqui, ela vai continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. O sacerdócio, ele tem deveres, e entre eles está a manutenção do altar. Ele deveria retirar dali, cada vez que oferecia ali holocausto, oferecia sacrifício, ele deveria tirar as cinzas e manter o fogo aceso, manter a santidade daquele lugar. Porque Deus tinha um compromisso com o povo, mas o povo tinha compromisso com Ele também. Então primeiro santifica o altar, depois os átrios. A glória de Deus, ela paira no lugar que nós buscamos a sua presença. Romanos 11 diz que se a raiz não é santa, os ramos também não. Salmo 93, 5, ali Davi diz: santidade convém à tua casa. Hebreus, nós já ouvimos essa leitura. Capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante notar a leitura da palavra. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com o irmão. Como eu vou me santificar se eu não tenho paz com o pastor, se eu não tenho paz com o membro, se eu não tenho paz com o irmão, se eu não saldo o irmão,
se eu não tenho comunhão com Ele? Aí eu venho para a igreja, eu passo o dia inteiro, diz que estou consagrando, mas eu pulei o primeiro item, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Pode orar um dia, 10 dias, um mês, mas se não for, se não abraçar, se não consertar, não tem como começar a santidade. Não tem outra maneira, não tem outro jeito igual eles lá na beira do Jordão. Não tem outro caminho, não tem uma outra forma, não tem outra alternativa. O ingresso na mansão celestial é a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Ah, mas eu canto, eu toco, eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu prego. Pode fazer tudo isso, mas isso não é sinônimo de santidade e muito menos sinônimo de salvação. Sabe por quê? Os fariseus também fazem isso. Uma vez perguntaram a Billy Graham qual é o processo para a santificação. Quem sabe alguém sentindo sede de santificação? Será que nós temos essa sede? Abraçamos o tema, mas será que nós vamos abraçar o conteúdo dele? Pelo amor de Deus, é tempo de refletir que a nossa alma, ela precisa de santificação. A resposta dele foi curta e simples. Você faz uma lista. Parece que eu já citei isso aqui uma vez. Todos aqueles que você tem problema, que você não gosta. Todo aquele que não gosta do ser. Todo aquele que você já teve atrito. Faz uma lista do nome deles. Coloca no altar. Ora por ele, até sentir profundo amor por ele. Pode ter certeza que aí começou o processo de santificação. Eu quero da parte de Deus dizer que nós queremos ver isso aqui nessa noite. Mas será que tem? Tem. Tenho certeza que tem. Esaú teve um problema com seu irmão. E ele saiu, foi bem longe, achou que a distância e o tempo consertava, claro que não. Passou 20 anos, casou, construiu uma família, adquiriu bens, mas dentro dele incomodava uma insatisfação do seu irmão, que ele saiu dali deixando naquela situação. Um dia Deus fala com ele que ele teria que voltar para a terra do seu pai, voltar para o seu pai. Qual foi a primeira preocupação? Eu tenho que consertar com Esaú. Não tem como eu chegar na casa do meu pai se eu não consertar com Esaú. E ele foi. Antes ele parou ali no Val de Jaboque e ele foi falar com Deus. Aquebranta ele, aquebranta eu. Porque se o Espírito Santo, ele não aquebrantar, o eu vai falar mais forte e nós iremos perder a presença de Deus. Houve o reencontro ali, que a Bíblia diz que eles se abraçaram e se beijaram. Ele não foi falar aquele dia, aquela hora, aquele problema, aquele fato, não. Ele olhou e disse que ele estava vendo o irmão como veio o rosto de um anjo. A igreja do Senhor é assim. Olhar para o nosso semelhante, não veio como inimigo, mas veio como anjo que estão aqui, mas vai para a glória celestial. E nós também, para chegar na casa do Pai, nós temos que passar por esse conserto. Se não quer, se eu não quero, são problema pessoal.
Mas se nós quiser dar um passo para a santificação, o problema é de Deus aqui nessa noite em mover o coração. James Swaggart, ele participava de uma igreja tradicional, aonde eles não acreditavam no Espírito Santo. Ali a sua mãe tinha problemas pessoais com algumas irmãs. Não se saudava. Cantava no grupo juntas, mas não se comunicava. Não podia se ver. Orava junto, mas não se comunicava. Era aquela barreira. E nesse tempo, essa igreja já tinha ali alguns que já estava buscando o Espírito Santo de Deus. Está buscando aqui nessa noite, está dando lugar, está abrindo o coração, está glorificando o Senhor. E uma dessas noites de oração, na busca do Espírito Santo, ele estava do lado de fora, ele era criança com mais algumas, e ele escutou do lado de dentro línguas estranhas, choro, e ele conheceu que era a sua mãe, era a voz dele. Ao entrar dentro da igreja que ele foi ver, ele viu a mãe abraçada com aquelas irmãs, a lágrima caía, a glória de Deus manifestando ali. Aí, aquelas irmãs foram um esteio naquela igreja, cheia do Espírito Santo, unidos em Cristo Jesus, elas puderam ser úteis e viver uma vida no altar do Senhor Deus. No capítulo 1, Josué, ele recebe ordem para conduzir o povo rumo à terra prometida. No versículo 10, ele prepara o povo. No capítulo 3, ele santifica o povo. No capítulo 4, ele passa o Jordão. No capítulo 5, ele circuncida o povo. No versículo 10, ele celebra a Páscoa. No versículo 13, Josué vê anjo. No versículo 15, ele está no lugar santo. No capítulo 6, ele destrói o inimigo e eles destrói ali todo aquele povo de Jericó. O que estava acontecendo na vida deles era o fruto. Eles estavam vivendo a promessa lá do versículo 105. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eles batizaram, tomaram ceia, eles santificaram, eles tiveram visão e eles viveram uma vida sedenta de santidade na presença de Deus. Nada mais era do que eles estarem vivendo como a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aonde o Senhor mandou que eles fossem ali reunidos, ficasse na presença de Deus, colocasse a vida no altar, porque eles haveriam de receber a promessa do Espírito Santo. E eles em obediência ficaram ali. Receberam a promessa do Senhor, receberam porção do Espírito de Deus. E ficaram cheios do Espírito Santo, ao ponto de alguém admirar, dizer que eles estavam cheios de mosto. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele sai de lá e diz para aquela multidão: eles não estão embriagados, é a 3ª hora do dia. O que vocês vê é o que está escrito no profeta Joel, que no último dia, nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne.
haveria interpretação, visão e tantos outros dons manifestados do poder de Deus. Será que nós acreditamos? Queremos viver essa experiência? Queremos entrar por esse caminho? Queremos ver a diferença que faz a igreja que ora e busca o Senhor? Mas no capítulo 7, já tiveram ali problema com o pecado. A Bíblia diz que o pecado entrou no meio deles pela desobediência de Acã. Da parte de Deus, Josué havia instruído para que eles não pegassem nada dos despojos ali, destruísse todos e não pegassem nada de lá. Mas, na verdade, houve desobediência. E por que ele pegou? Era costume, nas guerras, pegar cada um que cabia nas mãos e levar para casa e não contar nada para ninguém. Mas isso antes da santificação, antes da circuncisão, antes da Páscoa. Agora mudou de vida, já não vive mais a vida velha. Se antes eu adulterava, se eu pecava, se eu transgredia a lei, se eu fazia coisa errada, agora eu tenho, a igreja tem que conscientizar que nós passamos dessa vida, recebemos o nome de Jesus, agora eu não faço mais, agora sou separado, agora eu vivo para Deus, meu lábio é de Deus, meus olhos é de Deus, minha mão é de Deus, meu tempo é de Deus, a vida velha passou, eu quero viver em novidade de vida. Ah, mas eu fiz isso, eu pequei, mas foi antes. Agora nós vivemos para uso exclusivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos como exemplo José. Quando ele foi seduzido ali pela mulher de Potifar, que ele diz, numa dos momentos que ele se encontrava sozinhos, ele falou, eu não posso. Ele não diz eu não quero. Ele era homem. Mas era homem separado, era homem chamado, era homem de valor, era homem santo, era homem de Deus, que valorizou o nome glorioso de Jesus Cristo. É o que nós temos que fazer. Não que nós não queremos, mas nós não podemos ceder ao pecado. E nós encontramos texto na Bíblia que, na verdade, ele sofreu por aquilo ali. Foi lançado no cárcere. Mas se nós lermos sobre ele, nós iremos ler ali que em todo lugar Deus estava com José. É isso que nós temos que conscientizar. O pecado, ele só nos distancia de Deus. Mas a santidade, ela nos aproxima de Deus. Mas Satanás, ele viu ali em Acã um espírito de cobiça. E ele usou para trazer aquela maldição, aquele problema, aquele incômodo ali no meio de Israel. Ele pega ali uma capa babilônica, uma cunha, e ele pega ali ouro e leva para a sua casa, ele leva para a sua tenda, ele esconde ali. E através de pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas carnais, que não receberam a unção do nome de Jesus, passaram pela água, mas não passaram pelo batismo do Espírito Santo.
tem tendência do pecado, ele usa a pessoa assim para trazer as modas para dentro da igreja. As roupas, aquelas que na verdade trazem prejuízo para a igreja, escandaliza a igreja, banaliza a igreja, desqualifica a igreja, que é a roupa que marca o corpo, degotada, transparente, seja homem, seja mulher, de qualquer forma, não é veste para aqueles que na verdade professam o nome e diz que vai para o céu, reúne para glorificar o nome do Senhor Jesus. As músicas, os ritmos, outros estilos, que na verdade atrapalha a glória de Deus se manifestar. A sensualidade, ela é pecado diante de Deus. Ela é um pecado da área sexual, da lascívia. E ela está ligada à volúpia, né? Que é o grande pecado do sentido. A pessoa, ele tem prazer de provocar o sexo oposto. Será que por alguma razão coloca por simplicidade? É claro que não, é a fim de atrair o sexo oposto, enquanto nós estamos falando todo dia que a vinda do Senhor, ela na verdade está perto e Ele quer encontrar uma igreja gloriosa, que quando ela ora, a glória de Deus, ela se manifesta. E quando alguém, ele se veste ou ele se comporta de maneira sensual, ele está cometendo o pecado do sentido. Ele está satisfazendo a carne. E a Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E quantos estão se enganando? Deixa para amanhã, outra hora, amanhã eu faço, muda de vida. Enquanto nós temos um Deus que todo dia Ele está bradando para vir buscar aquele que tem vida no altar e tem prazer de se vestir para agradar a Deus, não para agradar homem, não para atrair sexo oposto, mas para atrair a presença gloriosa de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7 diz: amados, temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação e no temor de Deus. Que promessa é essa? Às vezes alguém batizou e nunca ouviu falar da promessa. E se ouviu, para ele não interessa essa promessa. Mas eu creio que muitos, além de anelar, além de crer, ele tem sede, ele tem desejo, ele tem pressa de receber essa promessa. Qual que é? 1 João 2,25. A promessa é a vida eterna. Tem coisa mais importante? Dá para trocar, dá para substituir esse mundo, a ruína, com a promessa de Deus? Não. O que eu acho importante é o que ele diz: amado, nós temos tais promessas. Quer dizer, é posse, é direito nosso. Ele já adquiriu lá na cruz do Calvário. Ele já sofreu ali tantas agruras para te dar, para me dar o direito de estar sentado aqui e alimentando da palavra e dizendo: Senhor, eu quero essa vida santa para mim. E ele diz: purifiquemos. É coisa pessoal.
Cada um tem o seu compromisso, cada um tem a sua alma, cada um vai dar conta. Não adianta dizer, mas fulano faz, ciclano também não. Mulher de obreiro ou aí de pastor faz. Lembra que a Bíblia diz, purifiquemos. Lembra da sua alma que tem sede de Deus. Fala, eu preciso purificar. Tem certeza que aqui tem vaso. Tem certeza que aqui tem mensageiro que Deus quer usar, porque esse campo precisa. Mas o que precisa é purificar de toda a imundícia da carne e do espírito e aperfeiçoando a santificação. Perfeito nós não somos. Estamos aqui para aperfeiçoar. Por isso que não temos que olhar defeito de ninguém, porque são defeitos diferentes. Cada um de nós temos defeito. Mas uma coisa é não conformar, é olhar para nós e saber, eu preciso de santificar a minha vida. E a santificação no temor de Deus. Pode ter certeza que se nós tiver uma vida santificada, não tem como negar que nós não temos o temor de Deus. Mas quem não tem, quem não quer, quem não busca, eu garanto que ele não tem temor de Deus. Pode ter medo de Deus, medo de ir para o inferno, que é diferente medo de temor. Medo, a pessoa sabe que está errado, mas ele está pecando. Ele lembra do juízo, ele lembra do tribunal, ele lembra do dia final, ele lembra da condenação, mas o pecado fala mais alto, a carne fala mais alto. Ele é santo aqui, ele é santo no meio de irmãos, ele é santo na igreja, mas quando ele está longe, tua companhia é outra, seu linguajar é outro, seu pessoal é outro, sua meta é outra, seu compromisso é outro. Mas para aquele que tem temor, para ele tanto faz. É na igreja, é em casa, é no serviço, é na viagem, é sozinho, é no meio de irmão. Eu estou separado, eu estou na presença de Deus, eu estou santificando, eu tenho temor de Deus. Eu preciso ter uma mudança de vida para me encontrar com esse Deus. Esse é o temor de Deus, aperfeiçoar na santificação, para cair o temor de Deus. E o que eu acho interessante é que diz a santificação do Espírito. Por quê? Porque a santificação, ela começa por dentro, jamais por fora. Quando alguém usa roupa, que eu já disse aqui, ou comete algum outro delito que fere a moral da igreja, a santidade da igreja, pode ter certeza que essa vida não está santificada no altar de Deus. O que ele usa, o que ele faz, o que ele fala, está externizando o que está por dentro. Mas quando a santificação do Espírito está no coração, não precisa mandar. Ele tem prazer de comportar como varoa de Deus, que vai estar na presença dele no dia glorioso, como varão de Deus, que está na presença dele, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. 1 Tessalonicenses 4:4 diz, cada um de vós saiba, tenha inteligência de possuir o seu vaso em santificação e em honra. Que eu penso? Que é coisa pessoal. É uma honra ter uma vida consagrada na presença de Deus, preparada para toda obra, a qualquer hora nós estamos na presença dEle, para o uso dEle e para a glória dEle. Mas no meio dessa geração corrompida,
existe um povo separado de Deus. E quando eu falo no meio dessa geração corrompida, não estou dizendo do ímpio, não estou dizendo dos espíritas, não estou dizendo daqueles que não conhecem a Deus, mas daquele que tem Bíblia, daquele que canta, daquele que prega, daquele que fala, daquele que quer fazer. Nós vivemos em dia de corrupção total, mas o que me alegra, o que me motiva, o que me impulsiona, o que me coloca de pé, o que me faz viver, é que eu tenho promessa na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, lá o próprio Deus diz: mas tenho em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, comigo andarão de branco, porquanto são dignos. É isso que nos alegra. Porque eu sei que no meio disso tem um povo que ele tem sede do Espírito de Deus. Quando está nesse lugar, ele tem alegria de ver irmão, mas a maior alegria é dele sentir a glória de Deus, sentir o coração arder, sentir a presença gloriosa de Deus. O que queria dizer mais? Tenho em Sardes algumas pessoas, dizer, mas, apesar da corrupção, apesar do desleixo espiritual, apesar do pouco interesse pela santidade, apesar da falta de interesse pelo jejum, da falta de interesse pela palavra, apesar de tudo isso, eu tenho um povo, por isso que ainda ele não veio, porque ele tem um povo que ele está aqui purificando para estar na presença dele. E o que é mais importante é que ele completa lá dizendo: e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. Quando Deus quis matar o povo, destruir o povo, por causa do pecado, por causa da dureza de coração, é o povo dele, a nação dele, a promessa estava neles. Mas por causa do pecado, ele falou, não aguento mais. Esse povo é duro, não aceita a palavra, não recebe milagre, só quer milagre. Eu vou destruir. Acho que está em Êxodo 2. Moisés, como homem de Deus, que tem o Espírito de Deus, que homem de Deus, mulher de Deus, para falar que é de Deus, ele precisa ter o Espírito de Deus. Ele diz, Senhor, não, dá uma chance, perdoa esse povo, senão, Senhor, risca meu nome do livro. A resposta de Deus foi não, não vou riscar, eu só vou riscar o nome daquele que peca, daquele que sai da minha presença. Desses eu riscarei o seu nome do livro da vida. E Apocalipse capítulo 20, acho que é versículo 15, diz que quando abre o livro e o nome não está no livro da vida, é porque foi lançado no lago de fogo, foi lançado no inferno. Não dá mais tempo de consertar, não dá mais tempo de santificar, não dá mais tempo de confessar, não dá mais tempo para nada. A Bíblia diz que esse dia é muito rápido, é como um relâmpago, sai do Oriente, se mostra ao Ocidente. Assim é a vinda do Senhor. Então preserva o seu nome no livro da vida, colocando a vida no altar do Senhor Jesus. O pecado de Acã, com isso o que ele trouxe para dentro da igreja, para dentro de Israel. Por isso que nós temos que ter cuidado com as pequenas coisas. É pecadinho,
mas ele cresce, ele contagia, fere a santidade, apaga a presença de Deus. O que levou Israel ao fracasso? Primeiro foi a desobediência dele. Não era para ele pegar, ele desobedeceu e ele pegou. Com isso ele trouxe o pecado da desobediência. E esse espírito, ele reina até hoje. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que a potestade do ar, o príncipe que opera nos filhos da desobediência. Ele peca porque quer, faz errado porque quer, porque é desobediência, ele faz rebelião contra a liderança, contra a hierarquia, rodinha e demais contenda. Mas tem uma coisa, o Deus vivo, ele tem compromisso com aquele que tem vida no altar, e ele vem buscar. Segundo, que mais ele trouxe? O ouro. O que ele trouxe para dentro de Israel? O espírito de avareza. É o que nós já ouvimos aqui nessa noite. Não contribui na igreja. Contagia outro a não contribuir. Diz que não existe dízimo. Diz que não existe oferta. Dinheiro é para isso e é para aquilo. E a Bíblia diz que ele cresce a brecha para o inimigo operar na vida dele. O devorador. Às vezes, esse devorador, ele não atua muito até na vida financeira. Mas na vida familiar. O vício nos filhos. E tantas outras coisas, decadência que vem, a pessoa não tem paz e não consegue ter uma vida na presença de Deus. Ele usufrui tudo, mas não quer participar de nada. E acho que em Provérbios 11, 24, diz que uns, ele dá mais do que é devido. E ainda ele tem abundância. E outro retém mais do que é devido, e ele acaba tendo falta das coisas. Pode não ser dinheiro, mas é falta de paz. O que mais que ele traz? Ele traz a capa babilônica. E entrou dentro da congregação. As confusões, Babilônia é confusão. A capa, ela encobre pecado. Encobre outras coisas que deveria vir à tona, tirar para a glória de Deus, ela manifestar dentro da igreja. O que mais que ele traz? A cunha, que é a divisão. De vez em quando nós ouvimos falar, pessoas querem dividir ali, dividir aqui. Mas pode ter certeza que a igreja do Deus vivo, jamais ela vai ser dividida, porque Deus, o Senhor, é aquele que vela para cumprir a sua palavra gloriosa. E aí ele encobre tudo aquilo, leva para sua tenda, ele peca, e ele esconde ali. Ele age como que se nada tivesse acontecido. Assim também muitos estão nas mesmas condições. Mas logo vem outra batalha contra aí um outro reino. E eles vão acreditando que a vitória seria deles. Acreditando que ele seria vencedor outra vez. Mas por causa do pecado, eles acabam perdendo aquela batalha ali. Perdendo aquela guerra. Aí, o que Moisés fez, o que Josué fez, ele não conformou. Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Nós não fomos chamados para perder. Nós fomos chamados para vencer. A promessa de Deus é essa. A igreja vence. A igreja rompe. A igreja atravessa fronteira. A igreja, ela esmaga Satanás. A igreja, ela cresce cada dia na sua presença gloriosa.
O que nós não podemos é conformar com a fraqueza, com a derrota, mas ter uma vida pautada na palavra de Deus. E aí o que ele fez? Ele usou a mesma oração de Moisés. Qual foi a oração? Acho que é Êxodo 32. Senhor, que vai ser do seu grande nome? As nações vão saber disso. Vai vir atrás de nós. Que será do seu grande nome? Não precisou mais. E eu quero dizer, passar para nós aqui nessa noite, nós que pregamos no nome, falamos do nome, batizamos no nome, defendemos o nome. O que será do grande nome desse Deus, se essa igreja não fazer a diferença? Se essa igreja não fizer a diferença em cada cidade aqui representada, esse mundo vai dizer, essas denominações vai dizer, ele não é do nome, ela não é do nome, porque anda assim, porque faz assim, porque procede assim, porque faz isso. Não, o que será desse grande nome, se essa igreja aqui, do nome de Jesus, não valorizar esse nome, não der testemunho desse nome, não honrar esse nome? E quantos estão perdendo para o inimigo, perdendo filho, família, emprego, ministério e até igrejas, porque já não tem mais a presença gloriosa de Deus. Há muitas coisas trocando o momento de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Tem até sincretismo, simonismo, quer dizer, objetos para culto, e tantos outros adjetivos para substituir a presença de Deus. Culto é culto, e nós nunca iremos substituir por nada que agrade a nossa carne, a não ser agradar o santo e adorado nome de Jesus Cristo. Simonismo, troca de favores, venda de ministério, já não é mais Jesus que chama, já não é mais Ele que escolhe, já não é mais Ele que delega, é as considerações, são as amizades, e tudo isso porque a santidade está ficando em segundo plano. Mas Deus diz a Josué, por que você está prostrado? Cadê o princípio? Você não sabe que o segredo é santidade? Quer vencer o inimigo? É santidade. Santifica. Lembra do capítulo 3? É santificação. Profeta não fica prostrado, ainda mais com o pecado dos outros. Não vou mais na igreja porque A pecou, B pecou, fulano fez, pastor não vejo, outro não quer, eu não vou na igreja. E são manifestação de falta de santidade ao Senhor. Porque o verdadeiro Filho de Deus, independente se um para, outro desvia, outro não quer, outro escandaliza, outro peca, ele sabe que aqui é o único lugar de adoração, reconciliação, e é o lugar onde Deus deve ser glorificado na presença gloriosa de toda a igreja. Aí ele diz, está prostrado porque Israel pecou, não vai dar certo, vocês não vão vencer. Mas não é Acã que pecou, porque ele diz que foi Israel que pecou. É porque o pecado é uma lepra, ela contagia. Nós temos de exemplo ali de Jonas. Não foi ele que estava desagradando a Deus, mas toda a tripulação sofreu todo o pecado de Jonas. Lançaram ali as suas cargas, as suas bagagens para o mar. Até que foi lançado Jonas,
e cessou. Houve bonança, Deus operou, aquele vento parou. Por que ficar segurando? Tira esse Jonas da embarcação, porque o que afunda o navio não é as muitas águas lá de fora, mas é as poucas águas que entram dentro da embarcação. Não é o pecado do mundo que afunda a igreja, que para a igreja, que paralisa a igreja, que cessa o milagre, que para o amor, que a glória de Deus não manifesta. Não é não, é os poucos que entram e ficam aqui. Mas eu tenho certeza que hoje essa igreja vai ter a visão de dobrar o joelho, santificar, colocar a vida no altar e ver Deus bradar aqui, condenar o pecado e exaltar o nome dele, que é poderoso e eterno para todos sempre. Aí ele diz: levanta, santifica o povo. Está na hora de nós levantar, que ele dizia, santifica para amanhã. O que ele quer dizer? É urgência. A igreja não pode mais perder tempo, não. Nós temos urgência de viver a santidade, porque tem muitas almas para vir aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, porque pecado há no meio de vós, eu não entrarei mais no vosso meio. Seus cultos vai ficar vazio. Criatividade humanas, preocupação, o que fazer, tem que ter barulho. Não, tem que ter poder. O céu precisa pairar aqui nesse lugar. A glória de Deus precisa descer. Tem vaso que Deus quer usar. Tem profeta que ele quer levantar. Tem sacerdote que ele quer reviver, para ele usar nessa extensa e grande obra gloriosa dele. É a urgência que a igreja tem, porque pecado há no meio de vós. Acho que a Isaías 59 diz que o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 15, versículo 3 diz que Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem quem ensinasse a lei. Naquele tempo não havia paz, nem para quem entrava, nem para quem saía, e muita discórdia. Muita coisas ruins acontecia ali naquele lugar. Muita falta de paz havia ali. Por quê? Porque já Deus havia afastado por causa do pecado. Mas eles, a Bíblia diz que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obedê. Ele saiu ao encontro ali do sacerdote e diz: o Senhor está convosco enquanto vós estiver com ele. Se deixar, ele vai deixar. Se tiver, ele vai estar. O que Deus precisa neste dia é levantar profeta para ir, seja lá quem for, o nome do Senhor, ele tem que ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. E o que acontece quando Deus se entristece com a igreja? A igreja sem santificação, ela fica doente. E ela, claro, que ficando doente, ela existe alguns sintomas que a igreja passa a ter quando ela fica sem a santidade de Deus. Primeira coisa, abandono da palavra. As palavras, ela só é aceita se for aquela que traz promessa. Você vai comprar, você vai vender, você vai prosperar. Deus falou que você é a cabeça, você não é cauda, você vai viajar e tantas outras. Só homocêntrica, que exalta o homem. E nós precisamos de palavra cristocêntrica. A palavra é a prioridade da igreja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Aí só tem cântico, cântico, cântico. Cântico é bom, precisa ter, é profecia, é uma mensagem, mas tem que ter a palavra. Na hora do testemunho, ninguém vem. Se recebe, eu não sei, mas ninguém vem para dar testemunho. Temos que louvar, mas o culto não deve ser baseado nisso, porque não estamos disputando o show de calouro, mas nós estamos no momento ímpar para exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Segunda coisa, a igreja já não tem mais missão, não tem mais interesse pelas almas. Obreiros não fazem a obra, mas brigam na obra. E a prioridade da igreja, a missão principal da igreja, é a missão. Sabe por que nós estamos aqui? Porque tem muitas almas ainda para aceitar o nome de Jesus Cristo. Ele não deixou igreja para solenidade só, para enfeitar bairro. Mas Ele chamou, Ele construiu e Ele fez existir para propagar o seu nome, para propagar o reino, para fazer a sua obra ser conhecida. Aí Ele diz, rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiro para a seara. Não é para aglomerar e disputar espaço, mas é para a seara. Quantas consagrações tem todo ano, quantos púlpitos vazios, quanta cidade vazia, esperando um mensageiro, esperando um obreiro para ministrar a palavra do Senhor Jesus. E precisa ter esse amor. Que mais? Terceiro, não disciplina mais os crentes faltosos. Faz vista grossa ao pecado. Aí fica como a igreja de Tiatira, de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 20. Tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza. Abandono dos cultos de oração. E quando tem, é só 20 minutos. Aí ficamos aí como a igreja de Sardes. Tem nome de que vive, mas está morto. Mas a igreja do Senhor, que Ele quer, que Ele precisa, que Ele quer levantar, é a igreja que nós lemos lá nos Atos dos Apóstolos. Aonde o líder ali, Paulo e Silas, preso por causa do nome de Jesus. Que eles faziam? Murmurava, reclamava, xingava? Não, a Bíblia diz que eles cantavam hino e eles oravam ao Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? Aquele lugar abalou, os cárceres abriu e eles foram libertos ali. Tenho certeza que numa oração final, se essa igreja que tem o nome se colocar na presença de Deus, esse lugar vai tremer, a glória de Deus vai manifestar e cura e milagre vai acontecer aqui no nosso meio. O que mais que acontece? Relaxo com as doutrinas, que nem a igreja de Esmirna. A doutrina de Balaão era a preferência ali. Era fácil, não exigia santidade, não exigia renúncia. Mas o que nós precisamos é da doutrina apostólica, daquela que já foi profetizada pelo Espírito de Deus. E os membros, eles viram clientes. Não pode mais corrigir, não pode mais desagradar, porque ele pode não voltar mais, ou o parente pode não voltar mais, ou o amigo pode não voltar mais. Aí ficamos igual a igreja de Laodiceia, né? Está o povo tudo do lado de dentro, com as suas liturgias, com as suas preparações, e Jesus do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. E Ele está aqui nessa noite, eu creio, dizendo que Ele quer entrar em cada coração, em cada vida. Quando Deus diz a Josué, levanta, Ele quer dizer, você é o líder.
Tome essa atitude. Coloca isso no seu coração. Quando ele diz levantar, ele quer dizer, tenha ação. Só ouvir não vai fazer efeito. Precisamos mudar de vida. Precisamos mudar essa história. Ora, jejua. Isto é santificação. Confessa o pecado. Perdoa seu irmão. Chora na presença de Deus. Renova os votos que você fez lá no dia do batismo. Esse problema vai embora. Essa oração vai ser ouvida. Essa lágrima vai ser enxugada. Deus vai trabalhar com toda a autoridade no meio da igreja. Quando ele diz levanta, ele quer dizer, você não está vendo esse fracasso? Não está vendo? Não tem conversão? Cadê o crescimento? Contenda. Levanta, santifica o povo, porque a vida tem que continuar. Aí lá no profeta Joel 1:13, ele diz o Senhor, gemei sacerdote do altar, santifica um jejum, clama ao Senhor. É tempo de nós fazermos isso daí, de olhar para o Senhor e estar enquadrado nessa palavra. Aí ele diz lá, cessou o regozijo da casa do Senhor. As pessoas não têm mais aquela alegria espiritual. Às vezes é impulso, é alegria, é ânimo, mas é da carne. Mas eu tenho certeza que se cada um deslocou do seu lar para estar aqui, é porque Deus vai renovar com ânimo espiritual. Até acabar aqui, quem nunca profetizou vai profetizar. Quem nunca falou língua vai falar. Pessoa que nem pregava vai pregar. Outros que queriam parar, ele vai habilitar. Outro que estava fraco, ele vai levantar. Sabe o que vai acontecer até terminar? Que milagre vai acontecer aqui, eu tenho certeza, segundo a palavra de Deus. Se cada igreja aqui representada, lá em Malaquias 2, Deus chama a atenção ali do sacerdote para colocar a casa em ordem, colocar o povo em ordem. Eles estavam ali já, os irmãos podem ler, arrumando um jeito de defender pecado, de uma outra maneira de culto, inventando coisas para agradar o povo, e aí Deus não permitiu. Por quê? Porque a igreja que ele chamou, ela vai permanecer com 10 mil, com 5, com 100, eu não sei, mas ela vai subir. Porque Deus está vindo buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Hoje, às vezes estão preocupados em tantos adjetivos para atrair pessoas. Mas sabe o que atrai? Oração e santificação. Quer ir para a terra prometida? O rumo é a santificação. É só santificar, atravessar o Jordão, e a santificação, ela vai ser a nossa companheira, o nosso ingresso na terra prometida. Que Deus abençoe, que Deus ajude essa igreja a conquistar a santificação e viver a palavra do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Deus.